Na medida em que a guerra travada por Israel contra o Hamas entra em sua terceira semana, as perspectivas de uma solução para o conflito parecem ainda muito distantes. E o pior, o conflito tem uma possibilidade muito grande de se agravar. Isso porque outros atores estão se apresentando. Por enquanto são apenas coadjuvantes, mas podem se tornar também em elementos de destaque. E são muitos. Falo do Hezbollah, que está no Líbano, de Tutsis do Iêmen, de xiitas da Síria e do Iraque, e num cenário mais abrangente e tenebroso, o próprio Irã, que é o financiador de todos e inspirador para a constituição de um Estado fundamentalista islâmico. É preciso citar ainda, correndo por fora, sem envolvimento direto, mas também financiando o Hamas, o Catar. Esse cenário é o mais indesejado, mas, diferentemente das outras confrontações de Israel e Hamas, esta não tem perspectiva de terminar rapidamente. Pelo contrário, comandantes militares de Israel já afirmaram que será uma longa guerra. E na medida em que o Hezbollah segue lançando mísseis sobre o norte de Israel, as possibilidades de confrontação aumentam. E aí, como já disseram várias figuras importantes de Israel, o Líbano corre o risco de ser exterminado. Ou seja, seria alvo de um ataque semelhante ao que está sendo desenvolvido em Gaza. Se isto acontecer, enquanto Israel ainda estiver envolvido em Gaza, a questão que fica é se o país terá condições de atuar em duas frentes de batalha. Também fica a questão referente aos ataques que podem ser perpetrados por outras organizações radicais sediadas na Síria e no Iraque, e igualmente financiadas pelo Irã. E vê-se que até do Iêmen já partiram ataques contra Israel, cujos artefatos foram interceptados por navios de guerra dos Estados Unidos, atracados no Mediterrâneo. Aliás, diante de todo esse quadro, não é de se duvidar que o conflito venha a ter um outro ator, os Estados Unidos. Afinal, o governo norte-americano já manifestou seu total e irrestrito apoio a Israel. E diante de um quadro de expansão do conflito, talvez possa se ver obrigado a entrar na luta para proteger o aliado. Outra perspectiva que se torna sombria é da criação do Estado da Palestina. Isso porque o mundo árabe, de um modo geral, apoia os palestinos e condena o Hamas. O problema é que, na reação que faz aos terríveis ataques do Hamas, Israel mata não só terroristas, mas também sua população civil. Só até este domingo já se tinha informação de mais de 4.500 palestinos mortos. Assim, embora as profundas diferenças na forma de causar as mortes desenvolvidas por Hamas e por Israel, o fato é que a população palestina de Gaza, que é refém do grupo terrorista, acaba sendo sacrificada e perde também suas crianças, mulheres e idosos, o que evidentemente gera revolta contra Israel. Uma revolta que, como tem se visto, espalha-se em manifestações por diversos países do Oriente Médio. E em meio ao incremento do ódio, torna-se mais difícil as partes sentarem-se a uma mesa e negociarem a questão crucial da constituição do Estado da Palestina. Como disse o Prêmio Nobel da Paz de 2006, o bengalês Muhammad Yunus, a solução é obviamente a criação de dois Estados, algo com o que concordam, mas ninguém implementa. Não há como escapar dessa resolução se quisermos trazer paz à região. Agora nos resta apenas esta opção, a muito ignorada. Caso contrário, não sabemos onde esse conflito terminará. Cada dia de atraso nos aproxima de um ponto sem retorno, uma situação que a comunidade global não pode permitir. E o pior é que este ponto sem retorno se aproxima por duas frentes. Uma pelos próprios atores envolvidos. Israel, Autoridade Palestina e Estados Unidos, nenhum tem demonstrado uma ação efetiva na busca do objetivo. E outra, pelo crescimento do movimento islâmico radical, que já não está mais preocupado em batalhar, como disse o Prêmio Nobel da Paz de 2006, o bengalês Muhammad Yunus,
A solução é, obviamente, a criação de 2 estados, algo com o que concordam, mas ninguém implementa. Não há como escapar dessa resolução se quisermos trazer paz à região. Agora nos resta apenas esta opção, a muito ignorada. Caso contrário, não sabemos onde esse conflito terminará. Cada dia de atraso nos aproxima de um ponto sem retorno, uma situação que a comunidade global não pode permitir. E o pior é que este ponto sem retorno se aproxima por 2 frentes. Uma pelos próprios atores envolvidos. Israel, Autoridade Palestina e Estados Unidos, nenhum tem demonstrado uma ação efetiva na busca do objetivo. E outra, pelo crescimento do movimento islâmico radical, que já não está mais preocupado em batalhar pelo Estado da Palestina, mas pela criação de um Estado fundamentalista. E a rede, com esse objetivo, conforme vimos no início da coluna, se amplia de maneira ameaçadora sob a liderança dos ayatolás do Irã, o que pode levar ao cenário de uma guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, com proporções inimagináveis. Com o panorama internacional, Jurandir Soares.